A paz do Senhor, irmãs, graças a Deus, mais uma vez aqui no nosso estudo Guardiã do Lar. Hoje já estamos no dia 24. Muita alegria nesse estudo e saber que o Senhor tem nos cuidado, tem zelado de nós, das nossas causas, dos nossos desejos e mais do que isso, tem nos instruído a sermos mulheres sábias, videiras, frutíferas dentro da nossa casa. E o nosso tema de hoje vai ser resistir o inimigo. Resistir o inimigo. A palavra do Senhor em Tiago 4,7 vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, nesse dia de hoje, quero colocar esse tema para que nós possamos, assim, realmente olhar para o nosso Deus como alguém que ele é, né, o nosso Senhor, e que nos instrui em tudo que nós precisamos para fazer o que precisamos fazer, sujeitando aos projetos de Deus para as nossas vidas, aos estatutos da palavra do Senhor, para que tudo venha sair conforme Ele tem planejado para as nossas vidas. E assim, o diabo, que é o nosso inimigo, não é para que nós ficamos dando, por exemplo, atenção a isso, às propostas, deixando com que de maneira sutis o diabo vem colocar ideias na nossa mente e na mente dos nossos filhos. Então, quando fala assim, sujeitai-vos a Deus, se condicione, se posicione dentro dos ensinamentos da palavra, se esforce para obedecer a palavra. E resistir o diabo é ter ousadia para negar, para não deixar-se ser tentado. Então, o que acontece? Os nossos maiores conflitos, que às vezes entram até em questões de alma mesmo, de desejo da carne. Por quê? Porque muitas vezes precisamos negar o que está acontecendo ao nosso redor, as nossas próprias informações bombardeadas aos círculos onde estamos vivendo, porque ali tem propostas de todas as maneiras. Outras coisas, estamos expostos a jogos, programas de televisões, filmes, aplicativos, livros, ideologias de vários tipos de condutas e posturas. E às vezes, aparentemente assim, na primeira olhada, isso se torna assim, parece inofensivo, parece que não faz parte de um programa diabólico, de um sistema diabólico, ou de um sistema que vai escravizar a sua mente para algo fora da proposta de Deus. Então é aí que nós precisamos, neste momento, fazer essa oração, ter todo esse cuidado, todo esse preparo, para ter esse discernimento da parte da palavra de Deus, para saber o que é que está trazendo para nós prejuízos na forma de pensar, o que é que está trazendo para os nossos filhos influências negativas e pecaminosas, o que eles assistem, que tipo de... Tem muitas séries na televisão que às vezes parece legal, parece bonito, mas quando você vai olhar a profundidade daquilo, tem coisas terríveis, cenas terríveis tramadas, postura, comportamento de certos personagens que está ali de alguma maneira treinando a mente de quem está assistindo a achar normal aquilo, ou de repente até passar a praticar aquilo. E além disso, tem as questões das drogas, da imoralidade sexual. Então são assim muitas coisas mesmo que nós precisamos ter esse entendimento para que seja resistido. Porque resistir é você saber que você tem ali naquele momento diante de ti uma opção e você vai dizer não. E você vai dizer não, ainda que pareça ser agradável naquele momento. E aqui tem uma fala que fala assim: preciso reforçar que não é apontando o dedo, acusando, olhando torto ou valorizando os erros para que venhamos a ganhar os nossos filhos. Não é isso, não é valorizar os erros ou valorizar os acertos ou ficar fazendo comparações ou ficar o tempo todo acusando. Mas isso é orar para que eles venham se sentir respeitados dentro das escolhas que eles estão fazendo,
mas que eles venham a saber que aquelas escolhas não podem ser feitas, não porque a mãe e o pai estão dizendo que não pode, mas porque aquilo fere ao princípio de um cristão. E aí, quando você, mãe e pai, for falar com eles sobre isso, eles vão se sentir amparado ao invés de acusado. Eles vão se sentir protegido ao invés de achar que de repente você não se importa com o que ele está fazendo. Tem exemplos de adolescentes, por exemplo, que diz assim, que ele sabe que a mãe e o pai não ama porque a mãe e o pai não corrigem. Ele pode passar até meia-noite, 1h, 2h da manhã, virar a noite assistindo um filme de terror, por exemplo, que a mãe e o pai não vai lá reclamar, não vai lá pedir para desligar, não vai lá dizer que aquele filme não pode. Uma vez eu convivi com uma menina assim, ela fazia parte da minha turma, que eu ministrava aulas para crianças, né? E ela estava com 12 anos. E ela disse isso para mim, olha, minha mãe e meu pai não se importam, se eu passar a noite assistindo o filme, eles não se importam. Então aqui, quando a autora fala, eu me lembrei que às vezes o fato de você não cobrar, de você não se importar com o que eles estão assistindo, o que eles estão lendo, o que eles estão vendo, que programa eles participam, que jogos eles praticam, isso para eles pode parecer como assim, que você não ama porque você não está preocupada com o que eles estão fazendo. E isso com o tempo vai abrindo espaço no coração deles para que outras coisas venham fazer, preencher esse lugar de forma errada, de forma pecaminosa, ou a destruir mesmo a mente, a cabeça do adolescente, do jovem que está ali precisando de um apoio. Então, resistir também pode ser um se revestir da armadura de Deus, porque a palavra do Senhor, quando diz lá em Efésios 6, que ele vai dizer que você tem que revestir a sua cabeça colocando o capacete da salvação, que você tem que colocar a couraça da justiça, o cinturão da verdade, que você tem que colocar a espada do Espírito, o escudo da fé, o calçado da preparação das boas novas. Ele está falando tudo isso porque você tem que tomar uma posição, porque você tem que estar trajada na postura de soldado que está pronto para a guerra, para livrar a tua casa, para livrar a tua família, para livrar os membros da tua casa das garras e das armadilhas do inimigo. Então, o que acontece? Quando um soldado, ele não vai para a guerra sem se preparar, ele vai para a guerra vestido com o traje, o uniforme, os instrumentos, né, a ferramenta, a armadura, tudo que ele precisa para estar protegido. Então, é isso que nós temos que fazer, porque os ataques, eles virão de todas as maneiras. Eles virão em livros que parecem livros obrigatórios, inclusive os livros das escolas. Tem livros que são obrigatórios fazer a leitura e que às vezes tem capítulos que são contra a palavra de Deus. Então é isso, nós estarmos como guardiã nas nossas portas, posicionadas na porta da casa, em lugar visível dentro da nossa casa, da nossa família, em oração, clamando ao Senhor para que possamos estar todos os dias sujeitos às bondades, à misericórdia e aos estatutos do Senhor, e todos os dias encorajadas, valentes, guerreiras, trajadas com o uniforme preparado para resistir todo o bombardeio que vem do mundo das trevas contra a nossa casa, contra a nossa família. E assim, irmãos, fica com esse estudo de hoje. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Porque quando ele perceber que você não vai baixar a guarda, porque na tua casa você está revestida do poder de Deus e você está armada com tudo o que o Senhor já deixou preparado para ti, então ele vai saber que ele precisa recuar. Em nome de Jesus eu creio que na minha e na tua casa o diabo está fugindo, já fugiu e continuará fugindo cada dia mais longe daquilo que nós temos na nossa casa, que é o nosso bem mais precioso, a nossa família, a nossa estrutura, aquilo que o Senhor nos entregou como o melhor para as nossas vidas. Amém, minhas irmãs? Eu aguardo vocês no próximo estudo, que o Senhor te abençoe e te guarde e faça você prosperar na tua casa como uma videira frutífera. Amém?